falar um pouquinho sobre adoração, tá? Vamos descobrir o que é adoração. O que vem à cabeça quando a gente falar em adoração? Qual é a primeira coisa que vem à cabeça da gente? Se você... Louvor. Exatamente. Se você pensou louvor, está errado. Como diz o Hernandes Lopes, está meio certo. Como meio certo? Não existe meio certo? Então está errado. Então, primeiro vamos definir, né? O que é louvor? A palavra... louvor não, perdão, adoração. O que é a palavra adoração? Adoração, ela envolve amor, tá? Profundo amor e respeito. Adorar significa expressar honra a Deus. Então você está honrando a Deus quando você está adorando. Através de uma devoção e reverência genuína, de verdade. É uma expressão sincera e profunda de um relacionamento cristão. Então, quando você está adorando, você tem que fazer todas essas coisas ao mesmo tempo. Né? Você vai ver uma por uma para a gente entender. Né? O profeta Isaías, né, lá no capítulo 29, 13, ele fala isso, né? Que é Deus reclamando quando o povo ia até o templo para fazer a adoração, mas fazia adoração a ele sem honrá-lo como Deus. Então, se você vai adorar, diz que vai adorar a Deus, mas você não está com o coração em Deus, você não tem amor por Deus, não respeita as coisas de Deus. Então, se não tiver todas essas coisas no teu coração, você não está adorando a Deus. Você está mexendo a boca, você está cantando, mas você não está adorando. Isaías diz assim: o Senhor diz: este povo me honra com os lábios, com a boca, mas o seu coração está longe. Acho que é a versão linguagem de hoje, né? Não gosto de linguagem de hoje, mas peguei. Ele fala assim: esse povo ora a mim com a boca e me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Então você faz uma coisa maquinal, você não está honrando a Deus, porque você não quer estar ali. Você vai para a igreja obrigado, porque tem que ir, porque se faltar, eu não vai perguntar, o pastor vai perguntar: por que você não está vindo? Então ele vai obrigado, passa aquelas 2 horas na igreja obrigado, mas ele não está nem aí com o que está acontecendo. Muitas vezes está no celular, que a gente vai para a igreja. Hoje em dia a gente vê muita gente no celular, o tempo todo, o culto inteiro no celular, a pregação inteira no celular. Outro dia eu estava na igreja, aí tinha uma senhora na minha frente e ela ficou, cantou na hora do louvor e tal, sentou. Aí quando sentou, pegou o celular e ficou a pregação inteira no celular. Aí quando o pastor quando ele fazia aquelas partes que ele fala, levanta a mão que Deus vai te... Aí ela levantava. Aí ela deixava o celular do lado, levantava. Sabe? A bênção ela estava lá, a mão levantando. Aí acabava o celular de novo. Ficou assim nessa vai e vem. Toda vez que o pastor dava uma palavra lá de bênção, ela levantava a mão. Depois ela voltava o celular. Aí quando chegou no final do culto, ela foi lá na frente com o apelo. Então o pastor chamou quem queria, quem gostou, né, quem faz, né? Aí a pessoa vai para receber a oração, para ser abençoada, mas ela não estava ali no culto, ela nem sabe. Então, se você perguntar para ela o que o pastor pregou, qual foi o texto básico da pregação, ela não sabe, porque ela estava mandando mensagens para todo mundo na internet. Então tem gente que está na igreja, mas não está. Ele vai lá, mas ele não está prestando culto a Deus, ele não está adorando a Deus de fato, né? Então, me honra com os lábios, ou seja, você está ali cantando um louvor, você está cantando, mas ele não está honrando a Deus de fato, porque o coração dele não está ali. Às vezes você está cantando aquelas músicas, e às vezes aquelas músicas nem estão batendo com o que você está passando de fato, né? Às vezes você canta aquela música de vitória e tudo, e você não está naquela situação. E aí você fala que morre por Cristo, que morre por Cristo, não morre nada. Você nem vive por Cristo, não vai morrer. Mas aí canta aquelas músicas mais
sem sinceridade. Então falta, você tem que aprender a honrar o Senhor. Antigamente, a gente quando chegava na igreja, a gente não, se o pastor estivesse fazendo a oração inicial ou lendo a palavra inicial e a gente tivesse chegado um pouquinho atrasado, a gente não entrava na igreja. Esperava acabar a oração ou esperava acabar a leitura, aí em reverência a gente entrava, por respeito, porque a pessoa, a banda de gente entrando, hoje não dá para fazer mais isso, né? Mas no meio do pastor fazendo a leitura da Bíblia, o bando de gente entrando, tumultuando a entrada, não dá, você perde toda o fio da meada, né? Então havia uma consideração pelo culto, uma honra, se honrava a Deus. Se chegava no culto, 15 minutos, às vezes meia hora antes, a gente ajoelhava para orar. Não era chegar no louvor, ou chegar no meio do louvor, ou chegar depois do louvor. A gente chega depois do louvor porque ela não gosta do louvor. Mas é uma coisa incrível. Então tem tudo isso. E aí se você não gosta de estar na presença de Deus, você não está honrando a Deus. Você não está servindo a Deus com o teu coração realmente alegre, né? E aí é difícil. Então, você tem que estar com o seu coração perto de Deus, não longe dele. A devoção. Lá em 4:10, Mateus, que é a tentação de Jesus no deserto, fala isso, né? Quando Jesus repreende Satanás, ele fala para Satanás ir embora e fala, as escrituras sagradas afirmam: adore somente a Deus. Mateus 4:10. Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então eu acho interessante esse texto, que ele não fala assim: adore somente a Deus. Ele coloca uma palavrinha depois: sirva. Se você adora a Deus, você serve a Deus. Você não serve a si mesmo. Hoje em dia nós estamos com um evangelho do self-service, né? ou da satisfação pessoal. Eu vou lá para Deus satisfazer os desejos do meu coração. Eu não vou lá para servir ao meu Deus, para eu servir, satisfazer o coração do meu Deus. É o contrário. Eu tenho que servir a Deus. Isso é devoção. Então a adoração, além da honra, tem a parte que você tem que expressar, a parte prática, né? Geralmente a gente para na teoria, a gente fica cheio de teoria, a gente sabe o que fazer, só que a gente não faz. Geralmente acontece isso. As pessoas sabem o que tem que fazer, sabem, mas elas fazem? Não. Então esse é o problema. Então você agora tem que servir, porque Deus agora ele é o teu Senhor. Então você tem que ter isso na sua cabeça. Eu vou ao culto, meu culto de adoração a Deus é serviço, porque eu, como estou lá, eu estou edificando vida, eu estou em comunhão, eu estou levando uma pessoa que está precisando para lá. Então eu estou em movimento, eu estou servindo meu Deus, ali eu estou servindo, eu não estou à toa na igreja. Às vezes a gente tem uma atuação muito passiva na igreja. Eu sempre falo isso, né, que às vezes você vai para a igreja e você fala assim: eu vou cultuar a Deus. Aí quando você chega lá, a pessoa abre o culto e ela ora, o outro louva e você vai atrás, o pastor prega e você ouve. E você faz o quê? O que você faz nesse serviço, né? Como é que eu me encaixo nesse serviço a Deus naquele momento do culto? O que eu faço? Eu intercedo. Eu sempre gosto muito de fazer. Quando eu vou à igreja, eu não vou como uma pessoa passiva. Eu vou lá para participar do culto e para ajudar os meus irmãos. Eu tenho que ajudar os meus irmãos. A Bíblia fala que a gente tem que cooperar uns com os outros. Então o que eu faço? Quando eu chego na igreja, eu oro, faço minha oração inicial, já intercedendo pelo culto, pelo andamento do culto, pela palavra que o pastor vai pregar, para que Deus abençoe ele, aquela palavra para os corações e que produza o seu efeito.
que não haja corrupção, que não tire, as pessoas não fiquem desviar a atenção. Então, o tempo todo você está ali, você tem que ter esse cuidado, né? Então você não vai para lá e só recebe, porque você tem dons também que você precisa transmitir para as outras pessoas. Você também tem que ajudar naquele culto com os teus dons. E aí entra a sua oração, ou na hora que você está cantando, na hora que você vai cumprimentar o irmão, que você vai ser agradável. Então tem todo planejado o culto para você que está ali se integrar nele, não ficar passivamente recebendo as coisas. Eu vim receber a minha bênção. Não, você é uma bênção. Você vai lá para ser uma bênção junto com os teus irmãos. Você não vai receber bênção nenhuma, né? Você já é uma bênção, você é uma bênção. Tem que ser reverente, né? Eu estava lembrando de uma história que o pai briga com o menino e manda ele sentar, ele não quer sentar. Aí ele manda o menino sentar, o menino fica de pé. Até que o pai insiste muito com ele, briga muito para ele sentar. Aí ele fala assim: por fora eu estou sentado, mas na minha cabeça eu estou em pé. É o cúmulo da rebeldia, entendeu? A pessoa ela quer prestar reverência a Deus. Ela não quer ficar, se humilhar debaixo da potência. Essa palavra humilhar debaixo da potência de mão de Deus é uma coisa assim horrível para crente. E crente só quer se exaltar, ele quer vencer, ele quer prosperar, ele quer vencer o mundo, ele quer vencer o mal, ele quer dar ordem para não sei quem, ele dá ordem aos anjos, não sei o quê. Ele não se humilhar debaixo da mão de Deus, pouquíssimas pessoas querem fazer. E a reverência é quando você se sente inferior àquela outra pessoa, em respeito àquela outra pessoa. Se tivesse um rei, se você entrar no palácio de um rei e você não reverenciar aquele rei, você não fica ali. Você é obrigado quando na Inglaterra, todo mundo presta reverência à rainha. Sendo monarquista ou não sendo, não importa. Na presença da rainha, se você for lá no palácio dela, você terá que se inclinar. Porque você deve reverência. Você tem que entender que você tem que respeitar. Eu estava vendo também um corte da Helena Zanuri, ela contando da filha dela, que ela disse que quando a filha dela era pequena, eles iam na praia e a menina, ela falou: veste um maiô, que é mais decente, mas está mais protegidinha, bonitinha, ela queria biquíni. Quero biquíni. E brigou com a mãe: vai. Aí ela conseguiu colocar o maiô na criança, explicando para ela os prós e os contras, conseguiu. Aí quando ela saiu da sala, ela ficou com uma empregada. Aí ela vira a empregada e fala assim: eu vou de maiô, mas quando eu fizer 18 anos, eu coloco um biquíni. Isso ela era pequena. Então, às vezes, a pessoa não quer se inclinar a respeitar, honrar pai e mãe. Ela não quer reconhecer que existe alguém acima dele que ele deve reverência. Então, se você não tem esse respeito por Deus, se você não tem essa reverência, não entende que Deus merece ser adorado, vai ser uma adoração também defeituosa, tá? Reverência genuína e sinceridade, né? Que a verdade, Jesus, quando estava falando com a moça do poço, né, samaritana, ele fala aquele versículo clássico que todo mundo conhece, João 4:23, que é aqueles que são adoradores de fato de Deus, os verdadeiros adoradores, né? Eles têm que adorar a Deus como? Em espírito e em verdade. Tem que ser verdadeiro. Esse negócio de você aparentar, né? Tem muita gente que aparenta que adora a Deus de verdade. Mas quando sai da presença de Deus, quando está longe da igreja, que a adoração não é na igreja só, a gente pensa que a gente vai, vou adorar a Deus na igreja. Não, a adoração ela começa quando você acorda. A gente já leu aquele livro, quando a gente tinha nosso clube do livro, né? A liturgia do ordinário, aqui explica muito bem que você adora a Deus em todo momento da tua vida, você adora com a tua vida. Porque se você fosse um pato rouco que não soubesse cantar, como é que Deus ia receber a tua adoração? Se você fosse um mudo
Se fosse, se a adoração fosse louvor e você fosse mudo, como é que você ia fazer? No língua de sinais, né? Agora tem. Pode cantar por língua de sinais agora. Então, não é esse o significado do louvor, né? Da adoração. Não é o significado do louvor. Então tem que ser sincero, tem que ser profunda, como diz lá em Romanos 11:33, o apóstolo Paulo, que as riquezas de Deus são profundas. Então você também tem que ter uma profundidade. Quanto mais você sabe a respeito de Deus, você aprende a respeito de Deus, melhor você faz as coisas para Deus, porque você faz com entendimento. Quando você não entende as coisas de Deus, você não consegue servir a Deus em perfeição, porque você ainda não conhece como funciona esse mecanismo. Então,